Está começando mais um Podcor. Meu nome é Beatriz Gentil, eu sou repórter do Centro de Operações Rio e hoje a gente vai conversar sobre a dengue, um tema que está super em alta e vamos trazer dados, informações. Eu estou aqui no estúdio do COR com a Gislane Matheus, que é superintendente de Vigilância em Saúde, e estou com o Rafael Pinheiro, que é coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental. Bem, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber quais estratégias que a Secretaria Municipal de Saúde utiliza para monitorar e controlar, a propagação da dengue na cidade. Olá, Bia. Muito obrigada pelo convite. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde, ela utiliza várias estratégias, para controlar a dengue e as outras arboviroses, como a zika, a chikungunya, na cidade do Rio de Janeiro. São feitas diversas ações de rotina durante todo o ano e essas ações, elas são intensificadas nesse período do verão. Eu posso citar várias dessas ações, mas a maior parte delas, elas têm o objetivo primordial, principal inicialmente, que é da gente poder evitar que o mosquito transmissor dessas doenças, que é o Aedes aegypti aqui na cidade, no Brasil, que ele se reproduza e que ele nasça na cidade. Nossos objetivos das nossas ações, eles têm o foco principal de controlar, de evitar o nascimento desse vetor, que é o vetor causador dessas doenças, esse mosquito que transmite essas doenças. Além disso, para a gente evitar isso, são feitas diversas ações que eu vou deixar o Rafael comentar daqui a pouquinho, mas são ações que têm tanto o objetivo de eliminar os criadores desses mosquitos ou fazer um controle químico dentro desse possível criador ou no ambiente. Além disso, a gente também tem outras formas de controlar, como controle, por exemplo, biológico, que o Rafael vai colocar. E a gente reúne e monitora todos esses dados ao longo de todo o ano. A gente tem armadilhas ou ovitrampas, que são armadilhas de ovoposição, que é por onde a gente monitora. Toda a cidade do Rio de Janeiro tem nos seus territórios algumas armadilhas, que é por onde a gente consegue também monitorar em que lugar a gente tem maior presença desse mosquito. Além disso, a gente também monitora pelos casos humanos, ou seja, pelos valores dos casos nas pessoas dessas doenças da dengue, por exemplo. Então, pelo monitoramento desses casos, a gente também faz o controle e intensifica as ações naqueles locais onde a gente está tendo maior incidência da doença. Acho que o Rafael pode complementar um pouquinho todas essas ações para a gente poder controlar essa dengue na cidade. Eu queria dar destaque a duas questões que a Gislane falou, que uma delas as pessoas não podem perder de vista que a principal forma de transmissão das arboviroses, e especificamente da dengue, que é o nosso tema aqui hoje, é através da picada de um mosquito que foi infectado. Por que eu estou falando mosquito que foi infectado? Porque o mosquito, em geral, ele não nasce infectado com a dengue e com a capacidade de transmitir essa doença para as outras pessoas. Eles precisam primeiro se infectar. E ele se infecta nas pessoas que estão com dengue. Então, isso traz um outro aspecto relevante que a Gislane falou, que é do monitoramento das pessoas que estão doentes, que adoeceram de dengue, as pessoas que estão com essa doença, onde elas estão, em que momento elas estão. Então, saber sobre a distribuição das pessoas doentes de dengue é importante porque é um outro elemento de risco que está presente no ambiente, que é a capacidade que essas pessoas têm de infectar os mosquitos, habilitar esses mosquitos a transmitir a doença para as outras pessoas. Então, a grande estratégia é diminuir a população de mosquito do ambiente para poder ter um impacto positivo na transmissão. E a gente só consegue fazer isso principalmente evitando que o mosquito encontre água e a partir dela ele consiga se reproduzir. Como última opção, e de uma forma emergencial, enquanto se busca uma solução definitiva, a Secretaria Municipal de Saúde, através dos agentes da Vigilância em Saúde, eles desencadeiam intervenções que podem vir a usar o controle químico através de inseticidas. Legal. É muito interessante esse ponto que você trouxe, Rafa. Eu queria também entender, assim, com vocês, qual a diferença, eu acho que é a minha dúvida, sendo bem sincera, e de muita gente que está assistindo a gente, qual a diferença da dengue para a zika, para a chikungunya e a Covid também, Porque
eu acho que as 4 doenças, né, os sintomas são muito parecidos. Então, vocês conseguem explicar um pouquinho essa questão? Vou explicar um pouquinho, né? São 4 doenças aí que você citou, que algumas são um pouco mais parecidas, outras são um pouco mais diferentes, né? Mas as 4 são doenças virais, ou seja, são causadas por um vírus, né? Só Sim. que você tem o vírus da Covid, você tem o vírus da Zika, você tem o vírus da chikungunya, você tem 4 tipos de vírus para dengue, né? Mas todas as 4 doenças citadas são doenças febris, né? Então, você pode até ser que no início os sintomas sejam parecidos, mas depois eles são um pouquinho diferentes. Uhum. Mas o importante, Beatriz, é que a gente entenda que, por exemplo, a dengue. A pessoa iniciou uma febre, muita, geralmente, dor, né, no corpo, a gente chama de mialgia, que é tanto dor nos músculos, nas articulações, aquela dor atrás dos olhos, né, que é muito característica também da dengue. Ela também pode ter náuseas, vômitos, diarreia, também pode ter dor abdominal, que depois a gente vai falar que é um pouquinho diferente, alguns sintomas são um alerta também, mas ela tem ali essa característica. Na chikungunya, ela também pode ter essas manifestações, mas geralmente na chikungunya ela tem uma dor articular até mais intensa nas articulações, né? A artralgia, que a gente chama, pode ter até edema nas articulações, mas também vai ter dor no corpo, febre. Na Zika, ela também pode ter a febre, a dor, mas ela também pode ter as manchinhas vermelhas pelo corpo com coceira, com prurido. Mas qual é o importante? Não é se medicar e a própria pessoa se diagnosticar. Dengue, Zika e chikungunya são arboviroses, né? Que são uma classificação de um tipo de doenças, vírus diferentes, mas são arboviroses. O objetivo começou com um sintoma, febre, dor no corpo, não tenta você mesmo descobrir o que é. Procura uma unidade de saúde para poder fazer a avaliação e dar o tratamento adequado. Já a Covid, ela é uma síndrome gripal também, né? Então, geralmente, boa parte dos casos de Covid também tem manifestações respiratórias, como coriza, tosse, secreção, enfim, além da febre, também da dor no corpo. É um pouquinho diferente, é mais parecido até com gripe e outras doenças também. De síndromes gripais. Mas o importante é não se automedique, não se autodiagnostique. Começou os sintomas, procura uma unidade de atendimento. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem 238 clínicas da família e centros municipais de saúde. Nesse momento, a gente também tem 11 polos de atendimento à dengue. Então, além da rede de urgência e emergência, então é uma cidade que tem uma boa cobertura, inclusive de atenção primária, para fazer a condução dos casos e fazer o tratamento adequado. Então, não fique em casa, procure uma unidade. Sim, gente, é muito importante esse ponto que a Gislane falou. Se você sentir algum sintoma, né, procure um atendimento médico, que eu acho que é a melhor solução, não tem dúvidas, né, sobre isso. Pessoal, para a gente dar continuidade, quais são os principais desafios enfrentados pela Secretaria Municipal de Saúde no combate à dengue? São muitos desafios, né? A gente tem uma rede muito robusta, como eu falei, né? De agentes de vigilância em saúde, agentes comunitários de saúde, mas a dengue ela é uma doença que ela é um desafio para todo mundo, na realidade, né? Não só o Rio de Janeiro, mas também todo o Brasil, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. O Rafa falou um pouquinho, porque é uma doença transmitida, né? Causada por a picada de um mosquito que está infectado. Controlar o mosquito e também evitar com que a pessoa contaminada, né, consiga ser encontrada por um mosquito para picar ela e ser infectada e passar o vírus para outra pessoa é um desafio. Por quê? Não depende só, né, dos órgãos públicos. É uma doença que eu acho que o principal desafio é porque ela desafia toda a sociedade. Os órgãos públicos, né, a prefeitura, né, não só a saúde, mas outros órgãos também da prefeitura e também a toda a população, porque não adianta, né, a gente fazer uma parte e a gente ainda ter o vizinho lá que não está cuidando da água no seu quintal, da caixa d'água que está destapada. Então, é um grande desafio, principalmente no momento que a gente vive. Por que a gente espera maior casos nesse período do ano e principalmente já fechando o verão?
porque maior índice de chuvas, né, maior temperatura, e se a gente tiver ali algum reservatório que possa servir ali de berçário para o mosquito, e tendo pessoas que estão doentes e que também não estão cuidando ali, né, do seu entorno, a gente acaba tendo maior facilidade de que outras pessoas peguem a doença. Então, isso é um grande desafio para você controlar uma doença transmitida por um mosquito. Sim. Eu queria só acrescentar, claro, acrescentar também no sentido de reforçar, de que é uma responsabilidade de cada um e de todos. E um dos grandes desafios é requalificar essa relação que as pessoas têm com os ambientes que elas vivem ou frequentam. A gente ainda percebe uma relação muito amigável com a Aedes aegypti. Por que é uma relação amigável? Porque na medida em que já é sabido que a maior parte dos focos do mosquito são encontrados dentro dos domicílios, ou seja, eles de alguma forma são autorizados pelas pessoas, então existe ali uma relação amigável com ele, porque as pessoas estão criando as condições favoráveis para ele se reproduzir dentro das suas próprias casas. E durante o verão, o ciclo biológico dele, aquele espaço, aquele período que vai desde que ele é um ovo até a fase adulta, ele diminui. Se a média com que a gente trabalha do ovo chegar até a fase adulta é de cerca de 10 dias, durante esse verão, esse prazo cai para 7 dias. Então, você tem o mosquito se reproduzindo de uma forma muito mais intensa, num período super favorável, porque o cenário é de tudo que o mosquito precisa para se reproduzir, calor e chuva, calor e chuva, calor e chuva. Nós temos aí algum tipo de descuidado em relação àquilo que está exposto a essas questões climáticas e dentro dos ambientes, e o resultado disso é bombástico. É a transmissão da dengue aí adoecendo as pessoas. Sim. A Prefeitura do Rio, ela lançou, né, o Centro de Inteligência Epidemiológica, o CIE, né, a sigla CIE. É um projeto pioneiro no país, né? E qual o principal objetivo do centro? O Centro de Inteligência Epidemiológica, né, o CIE, ele é realmente o primeiro centro de inteligência epidemiológica do país. É um projeto pioneiro que agrega muito, né, de a gente conseguir reunir informações e dados, né, que possam contribuir e antecipar a previsão de determinada emergência ou risco para a saúde pública. Ele foi criado, né, inclusive, né, como falar legado é ruim, mas na época da Covid a gente conseguia reunir todas as informações, né, para a gente poder conseguir ter ali um direcionamento do funcionamento, né, e até mesmo das ações de resposta àquela emergência de saúde pública. O objetivo da implantação do Centro de Inteligência Epidemiológica, está no plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, foi exatamente a gente se antecipar a potenciais emergências, a gente conseguir reunir os dados e trabalhar aquela informação para detectar precocemente qualquer alteração. Então, vou dar um exemplo, né? Junto com outras questões que já eram feitas na área da saúde, quando a gente tem um centro de inteligência, ele passa também, além de verificar os casos humanos, os casos do mosquito, dos vetores que as outras coordenações já faziam, a gente passa também a trazer isso para um contexto também de dados climáticos, em parceria aqui com o Centro de Operações do Rio, e conseguir trabalhar isso para plataformas e soluções para poder conseguir entregar uma informação que ajude os órgãos, né, não só a saúde, mas também a cidade, o cidadão como um todo, a dar transparência nos dados públicos e aquela informação servir para nortear determinadas ações para tentar diminuir aí o impacto e preparar também para responder a um determinado risco de saúde. Sim. E Gislane e Rafa, né? Houve uma crescente no número de casos de dengue de 2023 para 2024, né? Em 2023 foram mais de 22 mil casos e a gente ainda está em março de 2024 e já chegamos a 59 mil casos, né? É um número bem grande e cresceu muito rápido. O que explica isso? Essa é uma boa pergunta, né? Na realidade, a cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, já registrou mais de 60 mil casos notificados de dengue no ano de 2024. Né? A gente não tem, geralmente, nesses períodos de janeiro e fevereiro, um número de casos num volume como a gente teve esse ano.
foi até por isso que foi decretada a epidemia, né, no início de fevereiro, né, na cidade. A gente já vem vendo, que não tem a ver só com o ano de 2024, mas principalmente o ano de 2023, mudanças climáticas, né? O Rafael acabou de comentar, né, que a alta temperatura, ela diminui o ciclo do vetor, ou seja, ele leva menos tempo para conseguir se reproduzir e ele encontra mais condições de reprodução até pela questão dos índices de chuva, né? O mês de janeiro de 2024, por exemplo, foi o mês de janeiro de toda a série do Alerta Rio, né, com maior índice de chuvas, né, de índice de pluviosidade na cidade. Então, a gente tem questões, né, que propiciam esse ciclo do mosquito. Além disso, né, que são as chuvas e as altas temperaturas, a gente tem a questão dos domicílios ainda manterem essa relação, né, de propiciarem ali um berçário para o mosquito dentro das casas, e a gente tem a circulação, né, na cidade de mais de um sorotipo. Eu falei que o vírus da dengue, ele tem 4 tipos de sorotipos, né? A gente teve no ano de 2024 e também no final de 2023, 3 sorotipos circulando, dengue tipo 1, dengue tipo 2 e um dengue tipo 4. Mas principalmente esse ano está circulando dengue tipo 1. Então tem muitas pessoas que podem já ter pegado há algum tempo atrás, mas tem imunidade só para um tipo, mas você tem o outro circulando também, então ela pega de novo. E além disso, no Brasil, você também tem o tipo 3 circulando. Então, isso que a gente está vendo não é só uma característica do Rio de Janeiro. A gente tem vários estados que também estão com epidemias e decretaram situação de emergência. E além disso, a gente também tem países, até do hemisfério norte, que nunca tiveram transmissão interna de dengue, né, de arboviroses, que passaram a ter por conta das mudanças climáticas. Então, na realidade, a gente tem fatores ambientais, mas a gente também tem um fator humano muito importante, que é esse até que a gente estava comentando e que é um foco principal. Toda a população deve separar 10 minutos por semana para fazer a vistoria nas suas próprias casas e domicílios, para identificar qualquer situação que esteja acontecendo ali, que possa estar acumulando água e servindo de lugar para o mosquito depositar os seus ovos e ali nascerem novos mosquitos. Toda semana a gente precisa separar 10 minutos contra a dengue para evitar ter esses focos dentro das nossas casas. Então a gente tem essa questão ambiental, né, que aflora também, e a população precisa ter consciência de tirar esses 10 minutinhos todos os dias para fazer as vistorias em casa, olhar os vasinhos de planta, tudo que pode ser um foco, né, de dengue, e procurar cuidar, né? Acho que tem que ter um equilíbrio também, né, da população saber ajudar, né, saber colaborar. Também houve uma crescente no número de óbitos, né? Em 2022 foram 4 óbitos, em 2023 9 e até agora em 2024 foram 4 óbitos, né? O ano ainda nem chegou na metade. Então, qual o tipo de dengue, né, que pode fazer o paciente vir a óbito? Tem algum tipo específico de dengue? A dengue, agora ela é classificada, né, operacionalmente como dengue. Ela pode ser uma dengue que evolua para dengue com sinais de alarme e ela também pode evoluir para uma dengue grave, tá? O que significa isso? Eu começo agora a ter sintomas gerais de dengue, então tô com a febre, tô com a dor no corpo, tô com dor atrás nos olhos, tô vomitando uma ou outra vez, né? Posso ter uma manchinha aqui vermelha inicialmente. Isso já tem que me levar a buscar um atendimento, né, numa unidade de saúde. Só que ao longo do curso da doença, principalmente quando a febre baixa, eu ainda continuo ali, eu começo a ter um outro período que, nesse período, eu posso acontecer outros sinais e sintomas que indicam gravidade, né? Ou seja, um maior grau de desidratação ou de concentração do sangue. Eu posso ter hemorragias, ou seja, eu posso estar com a minha gengiva sangrando espontaneamente, ou um sangramento no nariz que acontece espontaneamente, né? Eu já comecei com a febre há um tempo atrás, mas agora, no 4º dia, eu já estou sem a febre, mas a minha gengiva está sangrando. Ou
tô vomitando e não paro de vomitar, tô com dor abdominal. Esses são sinais e sintomas que ligam pra gente um sinalzinho de alerta. Precisam levar a gente a procurar imediatamente a unidade. Mesmo que eu já tenha procurado lá no início, esteja medicada, mas continuei e passei a sentir dor abdominal intensa, ou um sangramento espontâneo, ou não paro de vomitar, eu preciso buscar a unidade novamente, tá? E aí algumas pessoas, nesse grau de desidratação, elas podem chegar a ter choque também, não só pela hemorragia ou também pela grande desidratação. Então, seria a gravidade da dengue. Mas, na realidade, o que a população precisa saber? Comecei sinais e sintomas, procura a unidade. E eu preciso saber quais são esses sinais de alarme, porque eles vão ligar uma outra luzinha para eu voltar. Mas não espera o sinal de alarme, né? Não espera estar com sangramento, estar com a dor no abdômen, não parar de vomitar. Não, procura assim que começa a febre e vai ser atendido e com certeza também vai ser orientado. Tá ótimo. Agora eu tenho uma pergunta que eu acredito que seja mais direcionada ao Rafael, né? Sobre que a gente já chegou a mais de 1 milhão de imóveis, né, que foram visitados para prevenção e controle do Aedes aegypti e mais de 300 mil depósitos que já foram tratados ou eliminados. Né? Esses locais que são visitados, eles são escolhidos por vocês, as pessoas entram em contato, eu sei que também tem chamados que vocês recebem pelo 1746, mas como é feito esse tratamento e essa eliminação? Nós já temos cerca de 2 milhões de imóveis que foram buscados, que foi realizada uma visita com o objetivo de fazer a prevenção e o controle do Aedes aegypti, que através dessa prevenção e controle do mosquito, a gente tenta impactar na transmissão da doença, porque é uma questão que está diretamente ligada à outra. O trabalho que os agentes da Vigilância em Saúde desenvolvem aqui na cidade, nas suas visitas domiciliares, ele é contínuo, ele acontece ao longo do ano inteiro. Ele não, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não acontece só no verão ou só quando tem epidemia ou risco de uma epidemia. Isso é um contínuo que acontece ao longo do ano inteiro, onde os agentes eles visitam os domicílios na busca de fatores de riscos para as arboviroses. Quais são os fatores de risco? Depósitos, reservatórios que possam vir a se transformar num criador de mosquito, que o mosquito possa se utilizar para se reproduzir, e aí basta ter um vírus circulando, como a Gislane falou, temos 3, e aí você tem o cenário fechado aí para uma epidemia, para surtos ou para alta transmissão da doença. Durante os períodos de sazonalidade da doença, de maior transmissão, existe uma intensificação dessas visitas e um direcionamento com inteligência epidemiológica, como já foi dito também de uma outra forma, a partir dos aglomerados de casos, a partir de áreas consideradas mais vulneráveis, mas é um trabalho que acontece durante todo o ano. E um elemento importante dessas cerca de 2 milhões de visitas para combate ao vetor, ao mosquito Aedes aegypti, como você falou, já foram mais de 300 mil depósitos que sofreram intervenção, ou que eles foram eliminados, ou que foi realizado um tratamento químico. 300 mil depósitos que não precisavam existir, porque se fosse necessária a existência deles, provavelmente eles não teriam sido eliminados nem teriam sido recebido um controle químico. Então, assim, a velha receita é a mais eficaz. É não deixar a água parada disponível para o mosquito. Talvez a gente tenha naturalizado essa informação e não dê tanta importância. Mas nós não temos ainda uma vacina disponível para toda a população. Nós ainda precisamos controlar essa doença através do controle do mosquito. A gente não pode ter relação que a gente vem percebendo de algumas pessoas em relação à própria saúde. Eu vou comprar saúde na farmácia. Eu não preciso me alimentar direito porque eu compro as vitaminas na farmácia. Eu não preciso fazer exercício porque eu compro as minhas necessidades da farmácia. A mesma coisa se é a questão, a relação com o mosquito. Nós temos que não ter local que possa acumular água ou água disponível em condições para o mosquito acessar e se reproduzir. Ficar na expectativa de que o uso de um produto químico qualquer, que aí equivale à nossa farmácia, né? Eu compro na farmácia a minha saúde, então eu espero do inseticida que ele faça aquilo que eu poderia fazer dentro do meu próprio imóvel. Não é o caminho,
porque qualquer tipo de produto que seja utilizado, seja aqueles que a gente usa no dia a dia, dentro de casa, ou aqueles que o setor, a saúde pública pode levar até a casa da pessoa para fazer uma intervenção, ele tem um efeito residual, ou seja, ele não vai ficar fazendo efeito ali para sempre. Em algum momento aquele efeito vai passar e o mosquito vai achar as condições para se reproduzir. Então, eliminar esse mosquito é a grande questão. E o cidadão carioca, ele tem uma ferramenta que ele pode, a partir de onde ele pode solicitar apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que é a Central 1746. 1746 é um telefone, 1746 é um site, 1746 é um aplicativo. A partir desse canal, o cidadão ele pode solicitar uma vistoria no seu próprio domicílio, quando ele tiver dúvidas se ele está fazendo seu trabalho de casa direitinho. Ele pode denunciar locais em que ele percebeu a presença do perigo, ou seja, locais que tenham condições ou que tenham já constatadas água acumulada que o mosquito possa utilizar para poder se reproduzir. Então, a Central 746 também pode ser utilizada para tirar dúvidas e é uma ferramenta de gestão. O cidadão, nós temos até 5 dias úteis para responder da resposta, nós temos um bom desempenho, a gente vem mantendo um bom desempenho na resposta às solicitações do cidadão, nós temos aí mais de 90% dos chamados atendidos e cerca de 10 mil chamados já realizados somente em 2024. E a gente é uma forma de se criar uma parceria, um vínculo com a população. Deixa eu só complementar um pouquinho, Bia, com relação a essa questão do 746 e das visitas. É super importante, né? Porque com esse canal, a população pode, inclusive, fazer essa denúncia, né? Então, e além disso, a gente sempre reforça, né? O Rafa falou de mais de 2 milhões de vistoria. Em geral, a gente sempre consegue entrar nas casas, mas é muito importante, né, que a população abra para os agentes de vigilância fazerem o seu trabalho, né? E se tiverem alguma dúvida, sempre o agente de vigilância ele vai estar identificado, uniformizado com o crachá, e a população também pode usar a central do 746 para conferir a identidade daquele agente de vigilância, para poder ter segurança de que aquele é um agente de vigilância da prefeitura e que pode estar entrando no seu domicílio para fazer o trabalho. Além disso, muitas dessas denúncias que chegam são denúncias, às vezes, assim, de piscinas que estão abandonadas, questões que, chegando para a gente pelo 746, também direcionam o trabalho. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para o Rafa também contar um pouquinho sobre o barrigudinho, que é um peixe que a gente está usando como uma alternativa para alguns locais que têm chegado para a gente por denúncia, né, Rafa? É uma estratégia de sucesso. Assim, não é propriamente uma novidade, tem relatos do uso do barrigudinho desde a década de 30. Em algum momento na história, eu acredito que se perdeu essa estratégia e aqui no Rio de Janeiro nós retomamos ela de forma organizada e sistemática. Nós utilizamos peixes larvófagos. São peixes que têm, por preferência alimentar, antes de qualquer outra forma de alimentação, larvas de insetos. E nós introduzimos esses peixes naquelas grandes quantidades de água que a gente sabe que no curto prazo, no curto período de tempo, ela não vai secar ou que o problema não vai ser resolvido, como uma forma de controle biológico. Então a gente usa um ser vivo para controlar outro. O barrigudinho, né, que a gente usa aqui no Rio de Janeiro, o nome científico dele é Poecilia reticulata, mas ele tem outros nomes, ele é conhecido aí como guppy ou como lebiche. E ele tem características que tornam ele uma forma ideal de controle nesses locais, como, por exemplo, uma piscina abandonada, como um grande alagadiço, como um subterrâneo de um imóvel que não está sendo utilizado, que foi abandonado, que ele fica inundado com grande quantidade de água, aqueles buracos para fazer fundações de obras que param também, e eles se tornam grandes reservatórios de água. Esses grandes reservatórios, eles produzem muito mosquito e podem ser, inclusive, responsáveis pela infestação de pequenos depósitos que vão surgindo no entorno. Então, o barrigudinho, ele tem todas as características ideais, que é a questão da preferência alimentar por larva de mosquito, ele tem uma resistência grande à variação de temperatura. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito quente, então as nossas matrizes, porque nós criamos barrigudinhos aqui na cidade para o uso do controle, para fazer controle do Aedes aegypti, e nós temos pontos de coleta desses barrigudinhos também para poder fazer a introdução dele nos locais indicados, que são esses grandes reservatórios que oferecem risco.
E é legal porque as nossas matrizes são coletadas nos corpos hídricos do Rio de Janeiro mesmo, porque eles já são acostumados com as nossas temperaturas, com o nosso clima, que é muito quente aqui na cidade. E eles também têm grande resistência à poluição orgânica. Além disso, o tamanho deles favorece com que eles possam transitar naquela água que tem barreiras, vegetação, lixo, resíduos sólidos. Então, peixes maiores que talvez se alimentassem de larvas não achariam essas larvas nesses espaços difíceis. E ele também tem uma outra característica, que ele costuma se alimentar próximo à superfície da água, que é a forma mais fácil de achar as larvas e as pupas, porque elas precisam subir para respirar. Então, é uma estratégia que vem dando muito certo, porque aonde a gente coloca eles vão se reproduzindo, eles se reproduzem muito, e a gente troca uma infestação de mosquito por uma infestação de um ser que não causa mal nenhum e que evita grandes transtornos, porque o Aedes aegypti ele transmite não só a dengue, que é um grande problema que o nosso cenário está mostrando no momento, mas também transmite a zika, a chikungunya e qualquer outro tipo de mosquito hematófago, mosquitos que podem picar as pessoas que usem aquelas águas para se reproduzir. O barrigudinho ele vai dar conta delas. Então, o barrigudinho é uma das melhores soluções, pelo que eu percebi agora com essa explicação toda. Uma das melhores soluções para os locais onde ele é indicado. Sim. Porque a grande solução é não ter água disponível. Claro. Uma piscina abandonada, a grande solução dela é ou ela ser cuidada de acordo com as normas do tratamento de uma piscina, ou ela ser eliminada, ser aterrada ou ser coberta, de preferência com tela. Essa é a grande solução, o mosquito não ter acesso à água. Mas, nesses casos onde a gente ainda não conseguiu essa solução, o barrigudinho é uma estratégia de sucesso. Ótimo, muito boa explicação. Agora, do 1746 a gente já falou, tinha preparado uma pergunta, vou pular para um outro assunto, que é sobre a própria vacinação mesmo da dengue, né? De 23 de fevereiro, né, desse ano, até 11 de março, mais de 69 mil pessoas já foram vacinadas, né, contra a dengue. Vocês consideram esse número baixo ou alto, levando em consideração que são só crianças de 10 a 14 anos que podem tomar a vacina? Essa é uma boa pergunta. A vacinação contra a dengue, né, ela inicia agora no ano de 2024. É uma vacina que foi aprovada pela Anvisa, incorporada ao SUS pelo Ministério da Saúde, né? E a gente recebeu e começamos. Então, ela começa sendo indicada para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, porque é um público que estava com maior percentual de internações, hospitalizações por dengue, tá? Então, como ainda não tem escala para vacinar toda a população, né, para a qual a vacina é indicada, aprovada, iniciou-se por esse público. A cidade do Rio de Janeiro tem de 10 a 14 anos 354 mil crianças e adolescentes nessa faixa etária. Então, vacinar só 69 mil, como você disse, mas agora a gente já está em 75 mil, ainda é muito abaixo do que a gente esperava, né? Porque a gente pede, inclusive, reforça que é uma vacina segura, tá? Aprovada e importante, é um momento histórico da nossa cidade a gente conseguir ter uma vacina no nosso país para dengue, né? Então, semelhante a outras vacinas, outras doenças, como a própria febre amarela, né? Que a gente conseguiu ter uma vacina e isso reduziu muito, né? O número de casos da doença. É o que a gente espera ver com a dengue num futuro que a gente espera que seja próximo. Então, as pessoas que hoje já podem se vacinar, que são essas crianças de 10 a 14 anos, a gente reforça que é importante essa adesão, que é importante essa vacinação. A gente estava falando até agora mesmo sobre os óbitos, né? É uma doença que mata, é uma doença, né, que esse controle do mosquito ainda é um desafio, até pelas condições. Então, a forma de você conseguir prevenir para essas crianças de 10 a 14 anos, né, com vacina, é super importante. Então, ainda é uma adesão baixa. A gente sabe que é uma vacina nova, uma vacinação que começou há pouco tempo, mas a gente está num cenário epidemiológico de epidemia, então isso reforça ainda mais a urgência da vacinação dessas pessoas de 10 a 14 anos. Então, a vacina ela protege contra os 4 sorotipos da dengue, é uma vacina segura e incorporada no Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente recomenda a vacinação.
Eu queria acrescentar uma questão aí baseada em comentários que eu tenho recebido assim dos nossos agentes. Algumas pessoas elas falam assim, poxa, que bom que agora tem a vacina da dengue, eu já não vou precisar me preocupar tanto. Eu acho importante destacar que a vacina é da dengue, a vacina não é do Aedes aegypti. O Aedes aegypti continua sendo um risco porque ele transmite outras doenças. Sim. A vacina, ela vai prevenir, a ideia é que ela impeça das pessoas adoecerem da pior das arboviroses que o Aedes aegypti transmite hoje, que é a dengue. Mas temos aí a zika, a chikungunya, que já tivemos na cidade. Então, assim, a vacina é da dengue, não é do Aedes aegypti. Exato. Foi bom você ter frisado isso, porque muita gente pode, confundir ou achar... Não sabia dessa informação. Eu não sabia dessa informação. Fiquei sabendo agora, confesso. A necessidade de continuar controlando o mosquito, de combater o Aedes aegypti, permanece. Ótimo. E tem algum público-alvo que não pode tomar a vacina? A vacina ela é contraindicada, essa vacina, né, que foi incorporada, ela é contraindicada para pessoas, mulheres grávidas, né, pessoas que têm algum imunocomprometimento importante, né, ou pessoas que tenham alguma alergia, né, a algum dos componentes da vacina. Então, em geral, a maior parte das pessoas da faixa etária, elas podem tomar a vacina, porque esses casos que a gente falou são números pequenos, mas na dúvida, procura a unidade, o posto, né, a sala de vacinação. Nós temos 238 salas de vacinação na cidade do Rio de Janeiro, nas unidades, clínicas da família, centros municipais de saúde. Temos também o Supercentro em Botafogo, que funciona de domingo a domingo, de 8 até as 10 da noite. Então, se você está trabalhando, não consegue levar a criança naquele horário protocolar, leva no Supercentro, né, em Botafogo também. A gente também tem uma loja conceito do Vacina Rio em Campo Grande, no Parque Shopping também, que funciona até 10 da noite, de domingo a domingo. Então, assim, falta de tempo não é um motivo para não vacinar. Sim. Então, se tem alguma dúvida, procura a unidade, lá eles vão avaliar se tem alguma contraindicação, mas em geral são só essas. Então, boa parte das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem tomar a vacina. Ótimo. E a Secretaria Municipal de Saúde, ela também realiza um estudo chamado Guaratiba Vacinada contra a Dengue, né? Que pretende imunizar 20 mil pessoas, né? De 18 a 40 anos, aí já seria uma outra faixa etária. Por que a região de Guaratiba foi escolhida para esse estudo? O Guaratiba Vacinada contra a Dengue é um estudo como na época da Covid nós fizemos, por exemplo, em Paquetá, fizemos o Paquetá Vacinada, o Maré Vacinada na época da Covid, né? Em Guaratiba, a vacinação contra a dengue exatamente nessa faixa etária maior, né? Chegando até os 40 anos, de 18 a 40, a população adulta, porque a vacina ela é segura e ela é eficaz do ponto de vista da proteção individual para essa faixa etária. O que a gente pretende com esse estudo é avaliar a efetividade, né, a eficácia, na realidade, da vacina numa grande população em termos, né, de transmissão e de fato, evitar a dengue. A gente escolheu Guaratiba, né, justamente porque é uma das regiões da cidade com maior incidência da dengue, né, o bairro, por exemplo, de Barra de Guaratiba é o bairro com a maior incidência, e além disso é uma população que ela vai ser vacinada e acompanhada por 2 anos para verificar o desfecho com relação a, de fato, não teve mais dengue depois da vacina, né, enfim. Então, essa população ela é acompanhada por 2 anos e naquela região é uma região que geralmente as pessoas não se mudam tanto, elas ficam ali. Sim. Então, por isso a escolha de Guaratiba. Vale reforçar que é um privilégio para o pessoal de Guaratiba poder se vacinar. Queria muito estar dentro dessa população que está lá, que mora lá e que pode se vacinar. Então, a gente reforça aqui que essa população, né, mora em Guaratiba, tem entre 18 e 40 anos, procura a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vá se vacinar contra a dengue, né? É uma vacina que já está aprovada, inclusive para essa faixa etária, né? Então, clínicas particulares de vacinação já estavam aplicando, então é uma possibilidade da gente poder vacinar essa população pelo SUS e acompanhar, até para poder basear as próximas aprovações aí do Ministério da Saúde de faixa etária, quem vem depois, né, dessas crianças e dos adolescentes. Então, importante. Bacana. Gente, já chegando no fim do nosso bate-papo,
os focos de dengue, eles acabam sendo encontrados mais nos domicílios, né? Isso é um fato. Quais são as principais recomendações que vocês poderiam passar para os nossos ouvintes para ajudar no combate à dengue na cidade? A dengue, ela é não só a dengue, mas combater o Aedes aegypti, né? É um dever de todos. Nós estamos nos territórios, nas ruas, intensificando as ações. A gente já foi em mais de 1.000 escolas do município, fazendo essa sensibilização, além mesmo de todas as campanhas mesmo de comunicação. Mas, na realidade, cada um precisa fazer a sua parte. Então, a gente quer deixar essa mensagem de: cuide da sua casa, do seu entorno. 10 minutos por semana é o suficiente para você fazer essa vistoria e eliminar os focos que possam ali criar o mosquito dentro da sua casa. Além disso, né, compartilha essa dica, compartilha com os vizinhos, com os amigos, e tendo algum foco, entra no 746 e faz a denúncia, tá? É muito importante que a gente reforce isso. A maior parte dos focos estão em casa. Então, nós visitamos mais de 2 milhões de imóveis, mas o mosquito, a cada semana, ele se reproduz. Então, não adianta a gente fazer a visita, eliminar o foco e depois ter outro foco ali até que a gente volte, né? Então, é importante 10 minutos contra o Aedes aegypti, contra a dengue, todo mundo. E nesses 10 minutos, aqueles locais que possam acumular água, que não servem para nada, é para jogar no lixo, para encaminhar para o serviço público de coleta de lixo. Ele não serve para nada, mas eu tenho uma relação afetiva com ele, vou guardar. Mantenha ele seco no local coberto. Primeiro, sempre eliminar. Não deu para eliminar? Não pode? Guarda em local seco coberto. Mas ele precisa ser mantido com água. É o que acontece com as vasilhas dos animais, por exemplo. E, infelizmente, algumas pessoas ainda mantêm os pratinhos de planta e algumas plantas aquáticas. São muito raras as plantas aquáticas que nós encontramos nos domicílios, que elas sejam de fato aquáticas. A maior parte são plantas terrestres que são cultivadas na água. Mas, ainda assim, a pessoa ela quer manter aquilo, não tem jeito, não conseguimos convencer. Aquele local ele tem que ser lavado pelo menos uma vez por semana com auxílio de bucha ou esponja. Por que a bucha ou esponja? Porque é um processo mecânico de descolamento de possíveis ovos que estejam colados ali. Não se trata só uma questão de higienizar, se trata uma questão de remover os ovos. E, ainda assim, é um local que tem água, eu não vou tratar, eu não vou ter esse trabalho todo, coloque tela nele, vede ele ao máximo, como uma caixa d'água, por exemplo. Ou seja, todas essas estratégias têm como objetivo comum impedir que o Aedes aegypti tenha acesso à água. Essa é a grande ação. Tá ótimo. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, tá? Gislane, muito obrigada. Rafael, muito obrigada. E você, nosso ouvinte, se curtiu o nosso podcast, dá um joinha, compartilha com a família, compartilha com os amigos e até a próxima.